Alô? Bom, alô? Bom, boa tarde a todos. Lastimando aqui o- a ausência de público e a ausência de doente político aqui que deveria ter um interesse maior no tipo de discussão dessa. Afinal de contas, é uma discussão que mexe diretamente com o nosso meio ambiente, né? E isso hoje, no mundo atual, é uma preocupação constante, né? Mas essa lei, que foi chamada Lei do Porto, e continua sendo discutida até hoje, nunca foi Lei do Porto nada, né? Sempre foi uma lei de zoneamento do município de Macaé, né? E, como eu havia previsto, com a pressa que se houve de aprovar aquela lei, algumas coisas poderiam sair equivocadas, e saíram. E obrigou ao município a ampliar a área que tinha sido votado aqui, né? E mandar uma emenda ao, ao nosso zoneamento, né? E a Câmara tem um artigo que diz que qualquer lei ou qualquer evento que possa causar um impacto ambiental grande, ela é obrigada a fazer uma audiência pública. Nós já fizemos, estamos por cuidado absoluto para que tudo corra na tranquilidade, nós estamos refazendo outra, né? Baseado que as emendas vão abraçar outros organismos, né? Então, Alfredo está aqui, vou pedir ao Alfredo sentar na mesa aqui com a gente. Maxwell também, pô, Maxwell, senta aqui com a gente, tá bom aí? E queria agradecer a presença de todos, a presença dos vereadores, né? Artigo 104 da Lei Orgânica, que obriga. Bom. Bom, eu queria registrar a presença do senhor Rodolfo Pereira, advogado na Natural Energia, Vander, engenheiro da Contemp, seu Jorge Norvaz, que é consultor, e Luiz Ângelo da Costa, engenheiro da Natural Energia. Está a presença. Vai haver um momento que a gente vai passar o debate para a plateia, né? E se vocês quiserem formular alguma sugestão, alguma dúvida, alguma discussão com algum vereador, com o nosso Alfredo aqui, que é nosso especialista nessas ordenadas e coordenadas, né? Que a gente só de olhar aquilo dá aflição, né? Então é um prazer tê-los aqui e nós vamos abrir o trabalho. Agradecer a presença do vereador Maxwell, Val, do líder do governo, vereador Márcio Bittencourt, né? E do público que veio aqui, que compareceu aqui para a gente discutir mais uma vez essa questão do zoneamento. Abrir para os vereadores que quiserem colocar alguma colocação, que queira fazer algum comentário. Vereador Maxwell, que costuma abrir. Alfredo, vamos preservar o Alfredo para fechar isso aqui, esse artigo da mesa aqui. Vamos começar dos vereadores aqui. Pela ordem. Pela ordem. O que seria, penso eu, adequado que o Alfredo pudesse apresentar, até explicar para as pessoas, porque esse programa do Geomacaé, ele tem uma possibilidade do público externo também visitar essa área, né? Ele vai mostrar isso para nós e para as pessoas que estejam nos acompanhando também na rede de internet e mostrar a área em questão que a gente vai entrar em discussão, né? E aí, na sequência, eu sugiro a Vossa Excelência
que ele apresentar a área que está saindo de uma dimensão para outra dimensão, os contornos que facilmente as pessoas vão ter entendimento do posicionamento geográfico, e aí a gente abre a discussão. Esse é o meu encaminhamento. Acatado a orientação. Alfredo, com você então. Você já deu uma vez uma brilhante para mim, você não estava aqui, né? Eu assisti tudo pelo YouTube. Assistiu, né? Alfredo, com você então. Boa tarde. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Alfredo Manhães, eu trabalho na Secretaria de Planejamento aqui da Prefeitura de Macaé, sou do GeoMacaé, que é vamos dizer assim, o sistema de informações geográficas que hoje procura atender a demanda de informações e dados geoespaciais, né, do município. E nós fizemos um trabalho recente, né, de georreferenciamento dessa proposta de zoneamento que aparece, né, nesse projeto de lei. Eu vou mostrar para vocês aqui, já está até aberto ali no notebook, eu vou mostrar para vocês terem uma ideia de onde fica essa área que está sendo feita a expansão, a proposta de expansão, e aí então fica mais fácil para a gente entender isso, né? Lembrando que o GeoMacaé, ele é um sistema que está hoje disponível no portal de dados da Prefeitura, né? O site da Prefeitura. Então tem uma opção lá dentro do menu, né, do macaé.rj.gov.br, onde você tem portal de dados GeoMacaé, e aí você pode ter acesso a uma série de mapas. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Obrigado. Então, esse aqui é o portal de dados GeoMacaé. Se vocês quiserem fazer uma visita, aqui, né, a gente abre o site da Prefeitura. Aqui o menu da esquerda, nós temos mais ou menos o meio portal de dados GeoMacaé. E aqui vocês terão uma breve apresentação do que é esse sistema, o que é georreferenciamento de dados, que é o que a gente faz, né, lá no GeoMacaé, e aqui algumas imagens. Esse mapa interativo é um mapa que vocês podem interagir aqui em ambiente Google Maps, juntamente com os dados do município, e os mapas prontos já são mapas plotados em formato PDF para você fazer impressão até em tamanho A0 com alta resolução. Eu vou abrir aqui o mapa interativo de zoneamento. Então a gente vai ter aqui nessa janela o zoneamento atual, né? Aqui tem um auxílio para quem quiser fazer a visualização, né, como fazer acesso ao mapa, certo? Melhor apagar a luz? O pessoal está vendo bem? Talvez seja um pouco claro aqui nessa... Aqui está claro, lá está até melhor. Lá está até melhor, do lado de lá melhor, ficou um pouco melhor, mas aqui está um pouquinho claro. Deixa eu só fazer aí o ajuste da iluminação para a gente continuar. Aqui é o Lata. Hein? Deve ser. Ele está com bastante brilho. A imagem de lá ficou um pouco mais tranquila para a gente entender, né? Quem quiser olhar para trás um pouquinho, vamos fazer uma inversão aí. Mas esse contorno que aparece em laranja é dos limites do município de Macaé, né? Que é a região, essa daqui é a região serrana, né? Sana, Frade, Glicério está por aqui, e essa parte aqui é a nossa área litorânea e a faixa urbana. O que eu vou fazer aqui, então, é ampliar esse mapa, usando essa indicação aqui, né, de visualizar mapa ampliado. Então, agora a gente vai ter acesso a algumas camadas de dados, né? Aqui nós temos o oceano, que está em azul, está aqui o contorno do município. Eu vou fazer um zoom aqui para poder aumentar um pouquinho, a gente ficar um pouco mais próximo da cidade. Esse é o contorno do município. Existem outros elementos, né, geográficos nos outros mapas interativos. Nesse daqui nós colocamos os limites municipais, são os municípios que estão fazendo o limite com o município de Macaé, os distritos do município aqui, nosso, e o zoneamento. Então, esse aqui
é o atual zoneamento, né, com as diversas zonas que foram definidas aí no planejamento urbano. E aqui nós temos a área em questão, né, que é a ZI4, que está sendo tratada agora. Eu vou fazer aqui uma mudança. Aqui a gente pode colocar uma imagem de satélite por baixo, e com isso nós temos condição de avaliar melhor a área que está aí sendo tratada, né? Então está aqui a ZI4, né, é essa área que eu estou fazendo o contorno aqui com o mouse, vocês estão vendo aqui, né, uma corzinha de âmbar, né? Então essa aqui é a ZI4 como está hoje, a Zona Industrial 4, né? E havendo a expansão dessa área, nós teremos esse pedaço aqui sendo acrescido, ó. Então esse pedaço aqui, que seria um acréscimo, ele vai estar margeando a BR-101, seria o grande elemento aqui de referência, BR-101, e aqui uma parte do trecho retificado do Rio Macaé. Tá? Então, essa parte aqui não existe ainda como ZI4. Essa aqui é a proposta que o projeto de lei traz. Se a gente tirar ela daqui, vai ficar aparecendo somente essa que é a atual ZI4. Essa zona hoje ela tem 25 mil quilômetros quadrados. E com a expansão ela passaria a ter 35 mil. E uma coisa importante que a gente deve observar aqui nessa área, que vai ser fruto, né, desse debate, dessa análise para expansão, é que nós temos aqui, olha, uma faixa bastante considerável de cobertura vegetal que precisa ser cuidada, né? A gente vai fazer aqui uma aproximação, olha. Vocês veem que aqui, isso tudo aqui é mata, que merece uma atenção especial, né? Porque nós temos aqui uma flora e uma fauna local, né, que precisa ser preservada. Essa faixa ela já está se estendendo e, né, formou aqui um corredor, até o Maxwell esteve lá com a gente conversando sobre isso. Vocês veem que aqui ela está se prolongando e aqui já encontramos uma outra faixa de cobertura vegetal também de um considerável tamanho, né? Aqui perto aqui próximo aqui da rodovia da BR-101, aparece também um lago, olha. Tem um lago aqui, né? Pelo contorno do lago a gente vê que é uma formação aparentemente natural. Possivelmente isso aqui deve ter alguma nascente, né? Até o Maxwell estava falando com a gente lá que isso aqui aparentemente pode ser um bebedouro, né, que foi feito aqui e tal. Então, assim, nós não conseguimos ver nada disso da estrada porque fica escondido, né, pelo relevo, pela vegetação. Mas vejam que é uma área que, embora esteja sendo proposta uma mudança para se tornar zona industrial, ela precisa ter alguns cuidados, né, com questões de ordem ambiental aí que merecem, né, uma atenção especial. E só tornando mais claro, né, a ZI4 atualmente, com a atual configuração, ela tem em torno de 25.120 km². E com essa expansão ela passaria a ter 35.930. Sendo que aqui nós temos uma área considerável de cobertura vegetal que merece uma atenção especial. Tá ok? E essas informações estão disponíveis no site da Prefeitura. Quem quiser fazer acesso pode entrar, fazer inclusive a impressão desses dados aqui, desses mapas, sem nenhuma dificuldade. Tá ok? Acho que é isso. Obrigado. Bom, obrigado. Não, eu queria... Eu achei Alfredo dessa vez mais alegre na apresentação, Alfredo. Eu achei Alfredo dessa vez mais alegre na apresentação. Entendeu? Eu não sei o que aconteceu, mas ele está mais feliz, né? Está apresentando mais descontraído. Pode ser isso. Atrapalhado. Vou então abrir aqui para os vereadores que quiserem fazer uso da palavra. O vereador Márcio pediu primeiro. Alfredo, você pode delimitar ali onde está as termoelétricas ali para as que já existem?
termoelétrica, ela está aqui. Tá? A termoelétrica está aqui, né? Bem pertinho da rodovia. Vamos pegar aqui e fazer a expansão. Olha lá. Tá? A termoelétrica fica inserida, né, no perímetro desse polígono da expansão. A termoelétrica está aqui. Consigo ver ali a delimitação da mata com a termoelétrica ali? Ou não? Olha, aqui a gente tem uma limitação de imagem, né, o máximo que a gente dá para ir é mais ou menos aqui, olha, nessa, que a gente está com 20 metros, né, de aproximação de escala. Então, essa parte aqui é toda termoelétrica, né? Essa região aqui, ó, aqui nós temos uma mata contornando, olha, o perímetro dela toda. Logicamente que a termoelétrica faz, né, a devida manutenção de toda essa área, né, que está aí, né? Tá. Tranquilo. Estou satisfeito. É. Alguém mais quer fazer alguma coisa? Vereador Marcelo. Vou usar um recurso aqui também. Inicialmente, eu quero declarar, senhor presidente, que, como de costume, a gente tem sempre orientado nosso mandato no sentido de defender o desenvolvimento sustentável, né? Já participamos de outros debates em relação à aprovação de novos zoneamentos e sempre a gente obtém bom resultado quando a gente estabelece, né, de forma coerente, diretrizes de sustentabilidade. Eu vou, nessa audiência pública, eu vou abordar dois assuntos, né, um de caráter, eu acho, ambiental e outro de caráter técnico. Inicialmente, a questão ambiental, que eu gostaria até de reforçar aqui a apresentação que o Alfredo fez, né? Essa aqui é a área em questão. Fugiu aqui, ó. Eu tinha deixado no ponto, mas eu vou usar a área aqui que o Alfredo deixou. Olha, está em Madre Silva aqui a área. Você pode... Só um instante, por favor. Não, mas aqui já está em Búzios. Ainda está no planeta Terra inteiro. Tinha deixado aqui no jeito. O Alfredo deve ter esbarrado no local. Foi o que antecedeu aqui. É a única suspeita do Alfredo. Mas certamente não fez isso por... Acho que ele queria dizer. Não foi para boicotar a apresentação, não. Queria. Até porque a gente está caminhando no mesmo sentido nessa avaliação. Você pode botar na pedreira. Rio Macaé está aqui, os fragmentos estão aqui, né? Então, aqui, ó. Essa é a área. Até para esclarecer aos colegas que as duas termoelétricas que estão funcionando lá, elas foram licenciadas dentro da zona rural, tá? Que existe essa possibilidade, mas, contudo, o certo, né, o adequado é mesmo essas termoelétricas e outras que, se forem construídas no local, estarem devidamente implantadas numa zona industrial. Então, essas são as duas termoelétricas. E o que eu queria me dedicar nesse momento é esse fragmento florestal, que aqui o mouse acompanha, o Alfredo já apontou também. Esse fragmento importante de floresta, que está separado aqui
BR-101, ele precisa também de ser considerado nesse zoneamento. Então, de imediato, eu entendo, presidente, que o governo deveria ter enviado para casa esse zoneamento, mas com a parte de floresta georreferenciada e marcado, que o nosso código prevê isso, como área de interesse ambiental. Então, essa é a melhor forma. Então, o primeiro equívoco do projeto que veio para cá foi esse. Diferente da ZI3, que já tinha, lá em 2010, quando eu participei do grupo, atrás ali de Cabiúnas da Petrobras, tem um fragmento de floresta também bastante importante. E em 2010, quando foi criado a ZI3, a gente também criou a zona de interesse ambiental. E eu senti falta, nesse projeto de lei, de ter também, dentro dessa zona industrial que está sendo criada, uma proteção a esse fragmento de floresta. É importante, e aí eu vou mostrar a importância dele, em termos biológicos, com alguns exemplos, para que a gente pudesse ter essa garantia, né, da fauna que já reside aqui. Então, essa área aqui está quase encostando como um corredor importante. Eu até estou me preparando para futuramente, quando tiver um empreendimento nessa localidade, de pedir em audiência pública que seja feita nessa área aqui, ó, seja feita uma passagem de fauna. Porque nesse local tem havido muito atropelamento com a fauna silvestre. E eu vou apresentar na sequência alguns casos que eu levantei junto com o professor. Outro detalhe importante também nessa área porque aqui tem a maior concentração, essa área que eu estou apontando, a maior concentração de fauna silvestre está aqui, provavelmente devido ao lago. Tem um outro lago aqui, mas esse outro lago, esse aqui, ó, que parece que é um bebedouro, que até nós comentamos, que eu já tive uma aula particular com o Alfredo, lá no planejamento. Nós já fomos lá discutir alguns detalhes, tem um outro lago aqui. Então, essa é uma região muito rica para a fauna. Então, minha primeira observação, até eu dirijo também ao líder do governo, para que a gente vai ter uma necessidade de refazer esse projeto, no meu entendimento. Para evitar que a gente faça a emenda, criando a área, que aí vai ser um trabalho grande, vou precisar de tempo, né, para poder georreferenciar essa área de mata e dentro desse zoneamento a gente criar também, nesse caso, a zona de interesse ambiental. Aí eu queria, nessa oportunidade, apresentar para os senhores, os colegas vereadores, assistência, que esse local é um local que tem uma fauna muito rica. Essas fotos aqui foram feitas nesses locais. Né? Esse aqui é macaco prego. O professor Pablo Gonçalves, do NUPEM, ele cedeu essas fotos, mas também no site do NUPEM você pode encontrar esses trabalhos. Esse aqui já é um bugio, é outro tipo de macaco que tá na nossa área, também habita essa região. Nesse local nós temos um exemplo, nós temos um exemplo aí de perda de fauna por atropelamento. Isso é um lobo-guará. As pessoas se surpreendem, né? Um lobo-guará aqui na nossa área. Mas tem fotografado vivo também na área. Por isso que eu estava comentando sobre a necessidade de fazer uma passagem de fauna ali. Eu acho que não é uma coisa muito complexa,
é uma tela, porque eles já têm um caminho que fazem para poder passar para o outro fragmento de floresta, que fica na outra margem da BR-101, fazer uma passagem subterrânea e uma aérea. É um investimento, acho que importante. Isso aqui é uma foto noturna também de um lobo-guará na região. Nós temos aqui também por atropelamento uma onça parda e aqui tem um macaco bugio. Mas tem uma outra foto. Uma foto. Não. Tem uma foto aqui, é essa aqui. De uma onça parda também. Então você vê que isso aqui são alguns exemplos que eu trouxe do trabalho do NUPEM. E eu acho que a gente tem assim, todos temos muito interesse, né, de fazer preservação. Eu entendo que as pessoas que, de uma certa forma, com a aprovação da zona industrial, vai dar oportunidade de desenvolvimento para o município, né, a margem da BR-101 é um local muito interessante, muito importante. Ali também próximo das termoelétricas, mas eu acho que a gente tem que fazer cuidar dessa questão com carinho, com atenção, que esses fragmentos de floresta sejam preservados, sejam contidos no projeto de lei, para que a gente tenha, assim, aprovando esse projeto de lei, dá uma garantia à sociedade que esses fragmentos de floresta vão estar devidamente, legalmente protegidos, até porque os trabalhos que foram feitos, eu não trouxe os trabalhos para não tomar muito tempo, mas esses são exemplos, os trabalhos estão no site. A outra questão, eu já vou concluir, eu gostaria de chamar a atenção do presidente dessa casa, do líder do governo também, é com relação ao próprio projeto de lei, na técnica legislativa. Eu até ia deixar esse assunto para discutir na primeira discussão do projeto de lei. Mas fiz alguma avaliação com umas pessoas e para a gente poder ajudar a agilizar o processo, eu colocaria também essa observação na audiência pública. O projeto de lei, presidente, 013/2017, ele dispõe sobre a derrogação da lei complementar 226 de 2013. Só que essa lei já foi revogada. Esse projeto de lei, para ter validade, ter encaminhamento correto, no meu entendimento, ele teria que estar alterando a lei complementar 274 de 2017, que foi a primeira alteração da ZEI 4. Então, a lei 226 de 2013, ela já tinha sido revogada quando nós aprovamos e foi sancionada a lei complementar 274. Então, tem um aprimoramento para fazer no projeto de lei, que é a criação das áreas de interesse ambiental. Isso está previsto no nosso código. Nós já temos algumas áreas como essa. Na ZEI 3 temos uma importante. E, por final, na técnica legislativa, quem preparou o projeto deve mencionar a alteração na lei 274 e não na 226, que já foi revogada em 2017. Então, eu agradeço a atenção e fica aqui minha colaboração. Obrigado, vereador. O vereador Maxwell tem se empenhado nisso aí há alguns anos, né? Conhece bastante da nossa flora, nossa fauna, do nosso zoneamento, né? E de projeto de lei também, né? Conhecimento vasto. Vereador Val, colocação? Não? Alfredo, mais alguma colocação? Vereador Márcio? Abre-se na plateia. Vamos lá? Se alguém quer colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta, dar alguma sugestão, discutir algum assunto. Já tem gente levantando a mão aqui, ó.
Acho que a gente já pode começar, né? Porque nós não temos um número excessivo de pessoas, né? Já pode, quem levantar a mão, já pode fazer a pergunta, levar o microfone lá. Acho que não precisa nem anotar. Você vai levantar a mão, a gente atende. Boa tarde. Boa tarde. Como? Não, pode deixar sentado, só se identificar. Meu nome é Cláudia e o que me traz aqui é exatamente um ponto da lei de zoneamento que está me afetando, vamos dizer, de forma particular. No caso, a lei 141/2010, a minha área, a área que eu quero falar especificamente é a SZ2, no Jardim Guanabara. E essa lei, quando foi criada, né, ela tratou do desmembramento, lote mínimo, e isso afeta hoje, dito por dois, vamos dizer, dois segmentos importantes, a Procuradoria, do município e o setor de lançamento da prefeitura, 99,9% dos cidadãos, quer dizer, eu estou incluída neles. Esse número não é meu, foi mencionado a mim, então é de relevância. E essa lei, de uma certa forma, ela aprisiona, vamos dizer, os moradores que compram lotes, né, em fração ideal. Então, uma vez que essa lei está tratando, né, da ZI 4 agora, eu gostaria de saber se existe a possibilidade de extensão desse assunto a outras áreas de zoneamento, apesar de não ser de uma área industrial, mas ainda tratando-se de zoneamento aqui em Macaé. É possível? Acho que Tem que consultar, né? A gente vai consultar. essa lei, eu Mas acho que não. que é específica, né? É só das EIs mesmo, né? Mas pode acolher uma sugestão da senhora e nós ainda vamos discutir isso aí. Se anota, se a senhora puder fazer por escrito aqui para a gente vai acolher e vai tentar. Porque essa audiência pública é específica das EIs, então, né? Mas se a senhora, nós vamos acolher, porque essa lei nós ainda vamos discutir um tempo aqui. Essa lei ainda vai, e até com as sugestões do vereador Manuel, de repente ela até tem necessidade de voltar, né? Isso aí a gente vai discutir com a Procuradoria. E se a senhora deixasse essa por escrito, a casa tem... A senhora, da próxima vez que vier discutir, a gente já tem a resposta aqui, se podemos incluir alguma coisa nesse sentido, né? Como o senhor perguntou, eu queria só ver se há possibilidade, quer dizer, não há nenhum problema, né? Mas gostaria só de deixar registrado. Obrigada. Não ela vai explicar, a senhora vai fazer por escrito para a gente, vai? Tá bom. Vai querer, presidente? Hein? Inclusive, se houver necessidade de até fazer alguma referência com relação à posição, pode ir lá no João Macaé, a gente monta verifica qual é o perímetro para poder constar na documentação que vai ser apresentada à Câmara. Tá ok? Vai querer, presidente? Para requerer, vereador. Presidente, sobre o que a senhora colocou ali, eu fiz um requerimento, ela esteve lá na secretaria nos procurando, já está na casa. Tem um requerimento já nesse sentido, pedindo para diminuir o tamanho da área mínima para comprar desmembramento no bairro Jardim Guanabara. Nós fizemos, está na casa já. A ideia realmente, tecnicamente, seria possível, né? Não seria, das outras vezes nós colocamos algumas emendas e aí não foi bem aceito esse tipo de intervenção, né, nessa lei, mas tecnicamente, como a emenda ao zoneamento, a emenda que ela precisa também é que seja feita no zoneamento. Tecnicamente é possível, mas a questão também é não atrapalhar a lei, enfim, mas acredito que seja possível, podemos estar discutindo se a gente consegue colocar nesse projeto. Obrigado, presidente. Eu quero lastimar mais uma vez, né, a ausência do Poder Executivo aqui, tirando o Alfredo que vem, né, todas as vezes, eu lastimar porque são a Procuradoria da Prefeitura, o secretário de Planejamento, o secretário, sei lá, todos eles. Planejamento não é o secretário, né, mas veio representando, então tá bom. Secretário de Meio Ambiente, então, de obras, urbanismo, não está presente aqui, a gente convida e não vem. Então, possivelmente porque acha que o assunto não é pertinente ou não tem esse interesse todo que a gente tem, né?
E olha que a gente vem discutindo isso há algum tempo, hein? Há algum tempo. Mais alguém aí? Nós vamos pedir à senhora que faça assim mesmo o relatório para a gente, o que a senhora pensa, coloque no papel. Só me permite, só porque eu não sabia que o vereador estava aqui, boa tarde. Eu conversei com a arquiteta, que na época participou da mesa redonda, ela encabeçou, inclusive, né, vamos dizer, o time que estruturou essa lei, que elaborou a lei, e tivemos uma longa conversa, e tecnicamente, conversando com ela, essa lei já vai fazer o quê? Talvez 10 anos, a gente está em 2017, com um pezinho já em 2018, ela foi elaborada em 2010. Então, segundo ela, né, o sentimento dela, é possível, cabe uma revisão, porque muita coisa já mudou desde então, né? Quer dizer, o cenário da época era um e hoje já outro, quer dizer, densidade demográfica, enfim, uma série de coisas que foge a minha alçada, porque eu não sou técnica nisso, mas, vamos dizer, tecnicamente falando, reproduzindo, vamos dizer, em parte, o pensamento da arquiteta, cabe, sim, uma revisão dessa lei, o que beneficiaria, eu vou repetir só esses dois números que não foram ditos por mim, esses 99,9% da população que está sendo afetada por isso. Eu só queria colocar para pegar um gancho no que ele colocou. Muito obrigada, sim. Eu acho que nós temos agora uma oportunidade, né? Porque fomos provocados, né? Fomos provocados nesse projeto que veio para cá, porque a gente não pode mexer, a gente não pode partir da gente esse tipo de lei, não pode partir da Câmara. Mas, uma vez provocada, ela pode, né, fazer as emendas. E a Câmara foi provocada. Então, nós estamos discutindo isso, né? Inclusive, nós conversamos sobre isso, que a iniciativa é privativa do Poder Executivo para discutir sobre zoneamento. Só o Poder Executivo pode mandar para a gente a discussão. Chegando aqui, a gente pode emendar. E aí a gente pode discutir, falar dentro do zoneamento, uma vez que chegou aqui. Isso aqui é uma parte do zoneamento. Então, teoricamente, abriu a discussão do zoneamento para a gente poder mexer no zoneamento. Eu fiz isso, eu conversei, fiz mais de 20 emendas aí no último que mandaram. Primeiro, aquele do Porto. E aí atrapalhou, porque a discussão era só para discutir o Porto, entrou algumas questões, mas é extremamente importante o que você colocou, porque nós estamos atrasando a cidade. As informações que eu obtive para poder fazer as emendas quando eu fiz à época, foram mais de 20 emendas. Eu peguei todas nos setores de legalização. Eu tenho onde está agarrando aí, porque o código de zoneamento está muito atrasado, e eu criei algumas SVS, alguns setores viários de serviço, lembra, Eduardo, como eu falei? Porque tem ruas que precisam ser SVS, e hoje tem comércio que já está instalado nos locais e não consegue regularizar, porque às vezes aquela região é uma área residencial e não comporta comércio. E aí eu fui até a postura falou, olha, precisamos transformar essas ruas aqui em SVS, precisamos transformar aqui nisso, aquilo, e a gente atrapalha o desenvolvimento da cidade. As indústrias querem se colocar, e aí até em nome do desenvolvimento econômico da cidade, eu faço essa defesa. Precisamos realmente discutir o código de zoneamento, que é um código antigo. Eu coloquei, por exemplo, para vocês entenderem, a Rua Ana Benedito, rua do bairro da Glória, que ela até a Irene Meirelles, que é aquela que vem do Hotel Dubai, ela pode ser colocada no comércio. Dali para cima, passando pelo antigo Gurgel, tem um hotel ali, subindo, ela não pode ter nada. E aí, se você quiser instalar ali tem ali alguns restaurantes e tal. Não consegue se legalizar, porque ali não é um setor viário de serviço. Está dentro de uma área que é residencial e não comporta. Se fosse um setor, uma área mista, uma ZUD, zona de uso diversificado, comportaria. Mas como é uma zona residencial, só criando um setor viário de serviço dentro dela que ela pode comportar. Então nós estamos atravancando o desenvolvimento dessa área. A própria Irene Meirelles, que é a que sai no hotel Dubai, ela tem ali agora uma padaria, uma choperia, né? A gente passa por ali e consegue ver. Não é um setor viário de serviço. Não sei como que ele conseguiu abrir ali, já que não pode. Então, nós estamos, como eu falei, precisamos ajustar para poder acompanhar o desenvolvimento da cidade. Então, a sugestão sua é muito plausível. Fica aqui, volta a falar. Não queria ser eu a falar, porque da última vez eu que mexi no código, eu que estraguei o código, eu estou até com medo disso agora. Mas eu acho que, como inauguramos a discussão do código, lógico que seria importante que essa casa fizesse aí uma discussão mais ampla e que acompanhasse aí o desenvolvimento da cidade. Obrigado, presidente. Alguém quer colocar alguma coisa mais? Alguém? Alguém se habilita? Alguém quer levantar alguma discussão? Obrigado. Jorge Novaes. Foi muito interessante a hora que o líder do governo solicitou que o colega mostrasse o limite, né, da área com as termoelétricas, e pôde perceber que dá muito bem para você conviver
o meio ambiente com o crescimento, com o industrial, e você percebe, né, lá são 2 termoelétricas ali, eu posso falar pela UTE Mário Lago, né, lá dentro da termoelétrica, tatu, jiboia, tem todos os bichos, o lobo-guará, então é só preservar, citar na hora da liberação que esses tem que ter essa preocupação. E ficou bem nítido que está margeando com a termoelétrica, tem a mata e preserva tudo. E, Maxwell, na hora da duplicação da BR-101 ali, é bem interessante colocar na mesa essa passagem subterrânea, que eu tenho certeza que eles vão abraçar essa ideia e vão fornecer para a gente isso daí. Obrigado aí. Obrigado. Mais alguém, gente? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Nós vamos ficar só nesse debate mínimo sobre... Apesar de ter sido intenso, né? Eu queria fazer só uma pergunta. Meu nome é Robson, todo mundo já me conhece. Essas áreas que são destinadas, que está ampliando, como o próprio espaço da termoelétrica, elas são áreas públicas ou elas pertencem a algum fazendeiro? É área de pessoa privada ou do município? Privada. São áreas privadas. São áreas privadas. Áreas privadas. E aí, no caso, aumentando, a prefeitura tem que desapropriar e... Não. Só está transformando a área dele em área industrial. Só isso que eu queria saber. Para complementar. Efeito de esclarecimento, né? A Secretaria de Patrimônio está fazendo um trabalho atualmente de todo o cadastramento de imóveis públicos do município e, aos poucos, a gente está percebendo, né, nesse trabalho, eu participei do desenvolvimento, eu fiz o projeto do sistema de patrimônio que está sendo utilizado atualmente, né, que fiquei responsável pelo projeto dele, e, aos poucos, a Secretaria de Patrimônio está fazendo cadastramento de vários imóveis que pertencem ao município, exatamente porque há áreas que nem se sabia serem, né, escrituras muito antigas, áreas muito antigas ali, por exemplo, na região, ali próximo a pouco antes ali do Parque Atalaia, tem uma área que pertence à prefeitura, né, na estrada de Glicério ali, que a gente esteve lá há pouco tempo para poder tentar fazer o referenciamento de alguns pontos, encontramos vértices no chão lá de pontos já marcados de áreas que são privadas, e aí tem ali uma demarcação de área que é do município. Então, assim, embora essa área esteja associada a propriedades particulares, existem áreas aí espalhadas, né, pelo perímetro do município que são públicas, que aos poucos o patrimônio está conseguindo fazer toda uma avaliação, né, e cadastrar na base de dados, né, do patrimônio imobiliário municipal. Tá ok? Gente, mais alguém? Maxwell, provocar mais alguma discussão? Você só quer que a Luísa... Peço palavra. A palavra. Minha apresentação foi no sentido da presidência, junto com a Secretaria Procuradoria. Discussão no sentido de debate, tá? No sentido de debate. Com certeza. Fazer o encaminhamento, a devolução do projeto de lei para o Executivo, esse é o meu encaminhamento, para georreferenciar as áreas de interesse ambiental e fazer a correção da técnica legislativa. Porque, se não for feita, no meu entendimento, Vossa Excelência pode buscar a Procuradoria da Casa para tirar a dúvida, mas, no meu entendimento, a gente não pode votar esse projeto de lei da forma que ele foi encaminhado, porque trata-se já de uma legislação revogada. Boa noite à assistência, aos representantes da mesa e ao público que nos assiste pela internet. A minha pergunta, meu nome é Flávio, minha pergunta é referente ao Pontal da Atalaia. Está sendo tomada alguma providência? Sendo que está sendo bastante devastado hoje, praticamente nós vemos só areia, e com o tempo pode ser destruída toda a mata de vegetação de restinga. Muito obrigado. Essa aqui, na verdade, é a audiência pública para discutir uma ampliação da área industrial, né? Só a Secretaria de Meio Ambiente poderia responder isso aqui,
se está tomando alguma providência, e infelizmente foi convidado e não se fez presente. É possível para a gente responder se saiu seu desculpe, né? Mas a Secretaria de Meio Ambiente deveria estar aqui, mas já não é a primeira vez que falta, não. Falta a primeira, faltou a segunda, vai faltando. Né? Você desculpa, então. Aí. Alguma coisa? Alguém quer colocar alguma coisa? Bom, eu vou encerrar por aqui. Triste com que o debate poderia ser maior, mas satisfeito porque conseguimos vislumbrar algumas coisas que precisam ser corrigidas. Né? O vereador Maxwell, a senhora que nos sugeriu sair do cerco, né? Sair da prisão, como ela chamou. Né? Agradecer a presença de todos. Acho que vamos devolver o projeto para que seja aprimorado. E eu venho falando que esse projeto não podia ser discutido assim desde dezembro eu bato para que ele tivesse sido mais discutido, mais aprimorado, mas foi tudo feito mais ou menos de afogadilho, enfim. Mas acho que vamos aos poucos consertar, sem trazer prejuízo a quem pretende empreender ali e sem trazer prejuízo para a nossa natureza, que também já está bastante combalida no nosso meio ambiente. Obrigado a todos, boa noite, bom retorno aos lares.